Olá, você que acompanha o Diário de Lagoa Dentro, nós estamos iniciando a partir de agora mais uma edição do programa Nossa Gente. Eu quero, já aqui no início do programa, agradecer ao pessoal da Divina Arte, que produziu desde a semana passada a nova vinheta do programa e, como vocês poderão ver a partir de agora, essa vinheta ficou um espetáculo. Quero agradecer imensamente ao amigo Agnaldo, da Divina Arte, que é um grande profissional, né, das mídias digitais e que trabalha com vídeo há muitos anos, faz aí um importante trabalho. Muito obrigado, viu, Agnaldo, aí pela sua colaboração aqui para o Diário de Lagoa Dentro. E hoje o programa Nossa Gente recebe o poeta, o escritor, o professor Carlos Isaac Moreira, uma pessoa muito conhecida aqui no município de Lagoa Dentro, já lançou aí o seu livro Com a Poesia na Alma e que vai participar conosco aqui desse nosso programa, falar um pouco da sua vida, da sua trajetória aqui na cidade de Lagoa Dentro. Professor Carlos, boa noite, é uma grande satisfação recebê-lo aqui no programa Nossa Gente. Boa noite, Léo. Boa noite, internautas. Léo, primeiramente dizer da satisfação de aqui estar, ser mais um dos convidados desse programa belíssimo, que tenho sempre o prazer de estar acompanhando, e gostaria de começar fazendo referência aos colegas que me antecederam aqui, né? Primeiramente, na abertura do programa, nós tivemos o grande Cacau do Forró, Cacau que eu tive o prazer de ter trabalhado com ele, foi meu aluno na Escola Alfredo Chaves, foi meu aluno na Escola Ivan Bichara, e Cacau que despontava desde cedo já, para a gente ver a arte viva que ele apresentava, desde cedo começava com aquela musicalidade, e nós sabíamos que ia dar no que deu. Então, parabéns a Cacau pela abertura do programa, uma coisa maravilhosa, tenham todos em casa. Depois o grande professor Aldaveron, que é poeta por essência, né? Aldaveron é coordenador da educação, Aldaveron é uma pessoa maravilhosa, e que aqui nos encheu com a sua sapiência, né? Fiquei feliz pela referência que ele fez à minha pessoa aqui, e a gente sempre brinca com isso, de que a Aldaveron é um dos grandes apaixonados pela educação que nós temos aqui em Lagoa Dentro, porque a sua responsabilidade é uma coisa indubitável, já deixa transparecer isso. Então, sempre tirarei o chapéu para a Aldaveron e agradeço sempre que ele faz referência a mim, porque o fato de fazer referência, eu entendo que às vezes me toma como exemplo. Depois veio o meu querido Alexandre Carvalho, né? Alexandre, que Lagoa Dentro só tem mesmo que agradecer a Alexandre. Portanto, que ele divulga o nome de Lagoa Dentro lá fora, pelo projeto excelente que ele tem aqui, a arte nos cantos. Então, Alexandre tem essa preocupação com a cultura local, da qual também já participei, e só nos enche de alegria os projetos de Alexandre. Então, e por fim agora, Léo, o grande professor Diógenes, meu amigo, camarada, fonte de inspiração, né? Diógenes, que com a sua poesia, Diógenes é um camarada de múltipla cultura. Diógenes é pintor, Diógenes é escritor, Diógenes é cantor. E Diógenes a gente se conhece há muito tempo, desde a época em que morava ainda em Itapororoca. Então Diógenes veio só fechar essa primeira parte do programa e hoje me joga uma responsabilidade muito grande, porque está aqui, depois de Diógenes, eu tenho que fazer para não decepcionar, né? Então é um prazer muito grande, queria referenciar essas pessoas, dizer do prazer de tê-las assistido e espero que essa recíproca seja verdadeira. Professor, a gente já sabe aqui um pouco, né, da sua vida, o senhor já participou de alguns outros eventos na cidade, já contou também para a nossa população sobre a sua vinda para Lagoa Dentro e tal. Então, eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre essa sua vinda aqui para o nosso município, dessa sua história, de quando chegou aqui no município e que se tornou um cidadão lagoadentrense. Essa é uma pergunta que vem a calhar e eu tenho sempre muito prazer em respondê-la. Na realidade, eu me julgo um cidadão lagoadentrense de essência, né? Apesar, eu gosto de dizer que eu sou pessoense, projetado em Itapororoca, mas filho mais do que natural de Lagoa Dentro. Uma mistura, né? Uma mistura, essa coisa eclética que já se mistura com a minha personalidade. Na realidade é que meu pai era um grande nômade, né? Meu pai soldado de polícia na época, e papai saiu assim, em cada cidade deixava um filho. E quando saiu, os filhos o acompanhavam. Graças a Deus que era com a mesma esposa, né? Que era minha mãe. Então, só tem genuinamente lagoadentrense a minha irmã primeira, que é Maria das Neves.
Tatá de Pipirituba, Ana parece ser de Pipirituba também, às vezes até eu me confundo, né? Eu de entre Itapororoca e uma pessoa... Vocês mudavam muito, né, de cidade? Muito, Antigamente isso era natural, né? Na época da ditadura, era bem natural que os policiais militares não tinham uma residência fixa. E onde nós ficamos mais tempo foi exatamente Itapororoca. É tanto que em Itapororoca não tem um familiar, mas tenho grandes amigos que foram conquistados nos 13 anos que lá passei e que se tornaram irmão para toda a vida. Mas a nossa essência é lagodentrense, porque mamãe é daqui, meus avós são daqui, os bisavós são daqui, estão entre os primeiros habitantes de Lagoa Dentro. E eu tive uma emoção última, né, para se culminar esse processo de uma forma mais feliz, não poderia haver, que o meu filho Camaf, vereador, me concedeu o título de cidadão lagodentrense, né, com uma festa muito bonita na ocasião. Nós recebíamos o título o voto de aplauso, eu e o professor Diógenes, inclusive... Eu acho que foi numa ocasião como essa que eu ouvi, né, essa sua história. Eu acho que sim, é verdade. Então, eu havia prefaciado o livro do professor Diógenes, que é uma coisa que me deu muito prazer, né, Fragmentos de Mim, tem uma das poesias dedicada a mim, e eu tive a honra de prefaciar o livro do professor Diógenes. Então, recebemos o voto de aplauso lá na Câmara, e na oportunidade, fui pego de surpresa, onde meu filho me oferecia o título de cidadão lagodentrense. Então, isso é um pouco da história, das muitas histórias que eu tenho. E essa é uma história que me faz feliz, porque Lagoa de Dentro é um ser de onde eu nunca deveria ter saído, né? Então, fico feliz demais com isso. O senhor já é professor há quanto tempo? Léo, na realidade, eu amo responder essa pergunta, porque eu sempre digo que a literatura, ela entra na minha vida desde tempos imemoriais, não tem como responder bem isso, mas a educação, ela me escolheu há exatos 30 anos, e é exatamente o tempo que eu tenho de casado. Eu completei 30 anos de casamento no dia 15 de março, e agora, em abril, 30 anos de magistério. Então, eu digo que eu casei ao mesmo tempo com Célia Maria, minha musa inspiradora, né? E com a profissão, então, que eu gosto de chamar de sacerdócio. Então, como eu ia lhe perguntar, né, com relação à poesia, né? Então, essa paixão pela poesia surgiu juntamente com a educação? Olha, tudo começou nas leituras de gibi. Quando criança, eu e a minha irmã Ana, nós líamos muito gibi, né? E os gibis, ele instrui demais. Tem uma linguagem excelente, uma escrita muito bem redigida, né? Isso ajuda por demais. Eu até que aconselho aos meus alunos que leiam muito, leiam, e se não gostarem de ler livros assim, comece por gibi, as leituras em quadrinhos, né? Nós líamos muito, e líamos de tudo, para ocupar o tempo. Para ocupar o tempo mesmo, não tinha muito o que fazer, e isso foi pegando gosto pela literatura. Hoje em dia tem muita coisa, né? Já Internet, tem muito. Né? Pois é, cara, mas mesmo assim ainda tiro tempo para ler, né? Que me satisfaz por demais. E começamos a descobrir junto o gosto pela leitura. E do gosto pela leitura, vez por outra fazia algumas coisinhas. Não tinha aquilo como poesia, na realidade não tinha. Mas comecei a fazer alguns guardados e coisa e tal. E acontece em 1985, nós já estávamos aqui em Lagoa de Dentro, na Semana da Cultura, uma Semana da Cultura lá na escola Getúlio Vargas, a minha irmã caçula, Bel, Ana Elizabeth Moreira Bel, né, como vocês conhecem. Aí Bel me pediu para uma poesia para apresentar na Semana da Cultura da escola Getúlio Vargas. E eu fiz o soneto de uma criança triste. Esse soneto, na realidade, eu lírico, eu me transvesti naquele momento, né? Falava para ela aquilo que eu sentia. E a poesia agradou, cara. A poesia agradou. Concorreu lá com poesia de Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Zé da Luz. E isso, o pessoal, sem saber de quem era a poesia, me rende o primeiro diploma poético, né? Eu fiquei feliz demais com a poesia e pelo anonimato do caso, porque na época ela não teve... Eu acho até que ela sentiu vergonha de dizer que a poesia era minha. E o Juraci, civilizado pela mensagem, talvez muito próximo ao Dia dos Pais, e me deram esse primeiro título de poeta. Algo muito gratificante. Então, faz bastante tempo, né? Isso aí já vem da verdade, muito tempo. Eu digo que às vezes que a minha história se confunde um pouco com a do professor Diógenes, porque eu observei bem na entrevista dele, e ele fala que dos 13, 14 anos já começava a escrever. É exatamente essa época em que eu também já escrevia.
E ele foi muito feliz no título dele, do livro dele, Fragmentos de Mim. Foi pegando esses fragmentos e construindo. Enquanto o meu livro, com a poesia na alma, eu digo que deveria ser Minha História, ou Nossa História, porque aqui conta a história de um amor muito grande entre eu e Célia Maria. Então agora, acho que eu posso fazer essa pergunta. Quando é que surgiu esse desejo de reunir essa paixão pela poesia, esse talento poético e lançar esse livro? Bem, olha, eu acho que na realidade quem escreve sempre tem isso é um desejo que, apesar de estar intrínseco demais, e a gente espera sempre o reconhecimento de um poder público, de programas públicos, né? Isso aí valorizaria bem mais a nossa arte, mas a gente tem esse desejo. Quem não gostaria de deixar sua obra perpetuada? Então, esse livro aqui, na realidade, Léo, são fragmentos de 2 outros livros, né? Versos Errantes e Poesias e Alma. Eu fiz essa reunião com a Poesia na Alma, foi um projeto exatamente meu com a minha esposa, Célia. A gente ia para um lado, ia para outro, não tinha apoio financeiro. Procurava isso através da Secretaria de Cultura, que na época era Educação, Secretaria de Educação e Cultura. Hoje já tem. Aí aquelas dificuldades todas e coisa e tal, então abrimos mão. Em 2011, abrimos mão do nosso 13º salário e começamos com alguns exemplares, né? Foram só 300 exemplares e fizemos a primeira edição com a Poesia na Alma. Eu lembro, eu estive acompanhando lá. Lembra, né? Eu agradeço aqui de público, né? Agradeço, porque quem casou conosco nessa ideia foi o meu compadre Peter. Na época trabalhava no Multibanco, né? E foi um dos grandes projetores que, junto comigo, desse livro, né? Me estimulou muito. Então fizemos uns 30 ou 40 livros iniciais, assim, só para deixar registrado mesmo. Mas depois fui mais audacioso. Fui na CEDIG lá em Santa Rita, criei 300 exemplares, e os livros começaram a vender facilmente. Depois fui com Paulo, da Smart, Paulo lá dos Estradas, né? Dos Estradas, e por fim agora na Editora Gráfica São Paulo. Então, na realidade, hoje, eu já tenho 125 livros, num todo, né? 125 livros espalhados no mundo afora. Já posso me dizer um autor de mais de 1000 livros. Então, você vê, para mim, isso é gratificante por demais. Professor, tem alguma poesia que o senhor gostaria de recitar aí, que seja de destaque, o senhor considere de destaque no seu livro? Eu sou suspeito a falar dessa poesia, que às vezes, de tanto recitar, as pessoas acham que só tem ela. Mas aí, eu, por ser romântico demais, inveterado, como eu gosto de me classificar, tem uma poesia que ela não tem nome, né? É simplesmente um soneto. E esse soneto eu fiz para minha esposa, para Célia, num momento em que eu estava querendo fazer a poesia ideal, poesia única. Então comecei a não colocar o título na poesia. Aí coloquei só soneto mesmo, para a Célia, que diz assim: numa vida de sonhos e ilusão, embalei meus desejos de criança. Construí meus castelos na esperança de falar só com a voz do coração. Com uma mão que com a outra se espalma, na assertiva de se cumprir uma sina. Dos meus olhos sempre foste a menina, musa minha, inspiradora de minha alma. Os meus sonhos agora são virtudes, conquistados de formas a miúdes, personificados de forma verdadeira. E os 4 presentes que me deste, criou Eros, e com ele tu fizesse com que eu te amasse para a vida inteira. Então, essa é uma poesia que nunca me rendeu prêmio, nunca me rendeu nada, também nunca coloquei ela em disputa por nada, porque é uma poesia bem particular. Essa poesia é minha e de minha esposa. Então, só ela nunca... já ganhei alguns prêmios de poesia em universidade, por exemplo, né? Primeiro concurso interno de poesia. É uma homenagem aí, uma declaração, né? Não é verdade, cara? Isso aí Acho que Célia deve ser uma eterna agradecida, né? Eu acho que sim. Romântico. E eu gostaria que ela fosse mais romântica, mas aí tá aquela questão antítese, né? Eu acho que é por isso que dá certo. Eu, como professor de Química e de Física, que fui durante muito tempo, né? Aí tem a lei da física de os corpos contrários se atraem. Isso é verdade por demais. Se bem que algumas semelhanças nos fazem muito bem, né? Também. Bem, professor, agora o papo está ótimo, mas infelizmente já chegando aqui ao final do programa, agradecer ao senhor por se disponibilizar, vir até aqui, atender esse convite, né? A vir ao nosso humilde estúdio, aqui ao Diário Lagoa Dentro, participar conosco desse programa e convidar o senhor para uma próxima vez aqui participar conosco do programa Nossa Gente. Foi muito bom ter uma pessoa assim como o senhor aqui participando conosco nessa entrevista tão rica, né, culturalmente, aqui, uma pessoa de destaque, né, como você aqui no nosso estúdio. Pô, meu querido, eu que agradeço por demais.
Você veja as coisas como... eu queria aqui invocar os pensamentos do grande poeta paraibano, Ronaldo da Cunha Lima, né? E de uma forma até brincalhona, assim, né? Ele diz que discurso é igual a saia de mulher, né? Quanto mais curto, melhor. Então, realmente, as coisas que são pequenas parece que chamam mais atenção mesmo, porque eu não percebi nem que nós havíamos começado a entrevista e já terminamos. Isso é bom que fica sempre aquele gosto de quero mais, né? Mas, Léo, agradecer demais a você nesse momento, agradecer demais por essa oportunidade e já a partir de então fico à sua disposição para um próximo programa. E agradecer também e fazer algumas citações, se ainda temos algum tempo, sobre amigos que gostam por demais de literatura aqui em Lagoa do Dentro. Eu tive o prazer de ser prefaciado esse livro aqui com a Poesia na Alma pelo professor Carlos Valmir do Nascimento. Valmir, que pouca gente sabe, mas Valmir que é um poeta, para mim, um dos grandes poetas do Lagoa do Dentro, poeta completo. Assim como a gente teve um pontapé inicial na década de 80 com João Pessoa, que fazia seus cordéis de uma forma maravilhosa, né? Temos meu compadre Dorival, que escreve com muita propriedade, muita responsabilidade. E eu gostaria de ver futuramente aqui nesse estúdio também Edinaldo Firmino. Edinaldo com a sua poesia filosófica, Edinaldo com a sua poesia científica. Né? Edinaldo que tem um livro que eu tenho o prazer de ter, assim, às vezes, que no mínimo faz você pensar sobre quão gratificante é você estudar a arte poética. Então, boa noite a todos que nos escutam nesse momento, e se tiver um tempinho, eu estou no próximo livro será 100 Poemas de Amor. Eu teria uma poesia que eu gostaria de fechar aqui com ela. O nome da poesia chama-se Soneto do Amor Findado. Pode ficar à vontade. E diz o seguinte: como posso dedicar um verso se por ti meu sentimento não mais nina? Se o meu signo com teu não mais combina? Se estando no fundo eu continuo imerso? Num passado bem recente eu professo, fiz por ti algo que não imagina. Por ti lutei e chorei, já que menina não deixava meus temores controversos. Mas como o tempo assim o amor se foi. Aprendemos juntos e deixamos para depois juntar os cacos do que junto aqui plantando, quebramos. Que entre nós a amizade permaneça. E no futuro eu mereça e tu mereça lembrar sem mágoas dos momentos que passamos. Porque o amor não merece de forma nenhuma tantas desilusões, merece respeito. Boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez, Léo. Muito bem, conversamos hoje com o professor, escritor, poeta, artista lagoedentrense, Carlos Isaac Moreira, aqui no programa Nossa Gente. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.